Lembrando que esse é o primeiro webinar da OIA sobre menopausa, né, Thaís? Exatamente, exatamente. E, que honra, né, falar sobre isso e começar a trazer mais sobre menopausa e Uhum. como nos preparar, como é esse momento de uma transição tão importante da nossa vida, né? Acho que a gente pode começar, né? Já que são 7h06, a gente pode começar. Bom, para quem entrou depois, eu sou Maria Tereza, sou ginecologista, trabalho com menopausa na OIA e quero fazer esse convite para vocês, porque não trazer esse assunto que tem sido cada vez falado de forma mais aberta sobre uma fase da nossa vida que é inevitável, todas nós passaremos por isso, e por que não nos prepararmos melhor para passar por ela de uma forma mais informada, mais consciente e com mais qualidade. Então, o nosso propósito desse encontro de hoje é informar, acolher e possibilitar que vocês tenham um pouco mais de autonomia sobre esse assunto, entendendo melhor o que está acontecendo ou o que vai acontecer com o seu corpo, acolhendo essa transição de uma forma mais leve e com maior promoção de saúde. E eu sempre convido, né, as nossas oianas que até que não estão ainda no período de transição, mas antes até, para a gente falar sobre esse marco na nossa vida, porque ainda existe um pouco de confusão sobre o que é, se a menopausa é a transição em si, mas, na verdade, eu gosto de mostrar esse desenho, né, para as minhas pacientes, para a gente entender essa linha do tempo que acontece. Então, a menopausa, na verdade, ela é um marco, né? Ela é uma data. É aquele momento que a gente teve a nossa última menstruação. E ela é determinada, portanto, de forma retrospectiva, que eu preciso aí de pelo menos um ano que aconteceu aquela última menstruação. Não sei se vocês conseguem ver o meu marcador na tela, mas fica um pouco mais fácil de entender essa linha do tempo. Quando a gente tem a nossa fase reprodutiva, que a gente vai ter os nossos ciclos menstruais de forma regular, e a gente passa, quando inicia essa transição, e vocês vão ver depois que as alterações menstruais, elas são um dos primeiros indicadores desse começo dessa transição para a menopausa. Na fase inicial, as menstruações, elas podem ficar bem mais curtas umas da outra. Os ciclos ficam mais curtos. E numa fase mais posterior, mais tardia, esses ciclos, eles começam a ficar mais espaçados. Quando, então, a gente vai ter a última menstruação. Mas eu só consigo determinar, dizer, afirmar que é a menopausa, esse marco, depois que eu espero 12 meses da ausência, quando ele se cessou, quando essa menstruação se cessou por completo. Depois desse período, eu tenho a pós-menopausa, e a perimenopausa, na verdade, ela vai englobar tanto o momento da transição, quanto depois que a menopausa acontece. E o climatério é uma fase que ela demarca a vida reprodutiva, né, parte da vida reprodutiva, e essa transição, mas ela se prolonga nesse período da pós-menopausa. E, de forma individual, cada pessoa que nasce com ovário, essa pessoa ela vai perceber, né, essa transição com as flutuações hormonais, que vocês vão ver logo mais, ela vai perceber esses sintomas mesmo depois que bem antes, quando a menopausa não chega, então nesse momento de transição, mas eles podem ser percebidos também depois que a menopausa chega, e por muitos anos. E quando que a menopausa acontece? Naturalmente, ela vai acontecer dos 45 anos até os 55. Depois dos 55 anos, a gente chama de menopausa tardia, que acontece em 2 a 3%. Quando ela acontece, a nossa última menstruação, ela vem antes dos 45 anos, até os 40, nesse intervalo, ela é chamada de menopausa precoce. E quando ocorre antes dos 40 anos, a gente chama de insuficiência ovariana prematura.
que é um dado muito importante, que acontece em 1% das pessoas que nascem com ovários, e é importantíssimo a gente falar sobre isso logo mais, principalmente na questão da fertilidade. Existe também a menopausa induzida, quando os ovários são removidos de forma cirúrgica, ou existe um comprometimento da função desses ovários por tratamentos como radioterapia e quimioterapia. E por que o ovário, né, em si? Porque são os ovários os nossos produtores dos nossos hormônios, o estrogênio e progesterona. Quando a gente está na fase reprodutiva, essa produção do nosso estrogênio, responsável, né, por tantas funções importantes, essa produção ela acontece de uma forma mais estável, um limiar mais estável. E depois, quando a gente começa a atravessar o período de transição, essa produção ela ocorre de forma mais irregular, e também a gente vai começar a perceber as flutuações de uma queda brusca dessa produção do estrogênio, que vai cada vez mais reduzindo até a menopausa. Nessas flutuações que vocês viram no gráfico, alguns sintomas vão se manifestar, e a grande maioria dos sintomas a gente até nem atribuiria à menopausa, mas a partir de hoje vocês vão começar a pensar nesses sintomas, tá? Como eu falei, as alterações menstruais, elas podem ser um dos primeiros indicadores dessa transição, mas também essas flutuações podem acarretar no aparecimento de calores, sudorese, suor intenso, principalmente na nuca, sensação de exaustão, fadiga e tontura. Também questões com memória, névoa mental podem acontecer decorrentes dessas flutuações, como queda brusca da nossa produção de estrogênio, dores de cabeça, dores articulares, dores musculares, formigamento, alterações de humor, sintomas depressivos, ansiedade, irritabilidade, dor na relação, sensação de queimação na região íntima e ressecamento, coceira e corrimento também, até mesmo sintomas urinários que a gente nem imagina que pode ser relacionado à perda do nosso hormônio estrogênio, ou a pele da região urinária íntima, ela também vai sofrer essas consequências, a falta desse hormônio com o tempo. E a gente vai perceber isso através da dor para urinar, urgência para fazer xixi, infecção de repetição também pode acontecer, além de queda ou perda do desejo sexual, pele seca e pelos na face. Aqui eu acho interessantíssimo esse gráfico para ilustrar para vocês o percentual, né, desses sintomas quando eles vão acontecer, principalmente na perimenopausa, aqui ilustrado com o azul mais claro. Metade das pessoas com ovário que vão ter, das mulheres que vão ter os sintomas da menopausa, até 40% podem apresentar esses calores que são muito presentes e são os mais conhecidos, mas não são os únicos, né? A gente tem vários outros sintomas que podem estar presentes, podem se manifestar de forma muito individual e variável, e a gente precisa acolher também esses sintomas e questionar durante o cuidado sobre esses sintomas que muitas vezes a Oriana nem atribui à menopausa. E como saber que eu estou chegando lá, Tereza? Como eu falei, o primeiro indicador pode ser os ciclos começando a se alterar. Mas à medida que essa reserva ovariana vai diminuindo, então assim, quem produz o nosso estrogênio são os nossos folículos que estão nos nossos ovários. À medida que a gente vai avançando com a idade, esses folículos, eles vão caindo em quantidade e também em qualidade de função, e a gente vai perdendo essa produção do estrogênio. Então, um dos outros sinais que pode aparecer é a alteração do FSH, que é um marcador que é identificado no nosso sangue, que traduz o corpo pedindo, demandando essa necessidade de estrogênio, e é como se ele fosse um alarmador para o nosso ovário, que ele precisa produzir mais estrogênio. Então, ele funciona assim como sinalizador de que essa falência, essa perda de função ovariana pode estar se aproximando. O que falar de menopausa
e fertilidade é tão importante, porque a gente precisa se planejar quando nós temos o plano de gestação como desejo. A idade está intimamente relacionada à nossa fertilidade. Nós nascemos com a quantidade de folículos e, naturalmente, a natureza funciona dessa forma. A gente vai perdendo os nossos folículos, né, que produzem esse estrogênio, à medida que a gente vai envelhecendo. Até os 35 anos, a gente naturalmente tem 20% de chance de gravidez por ciclo. E após os 40 anos, essa chance de gravidez natural, ela cai para menos de 5% por ciclo. E a menopausa, ela marca, portanto, o fim da capacidade reprodutiva. Os ovários, eles vão reduzindo gradualmente as suas atividades até cessarem por completo. E se existe o sonho de engravidar, a gente precisa discutir isso já com a nossa Oiana, porque quando os planos, né, de adiar a gravidez, ele existe, a gente pode se favorecer das técnicas de reprodução para nos dar retaguarda do nosso material genético, para a gente poder tornar esse sonho possível, nos planejando melhor. E como a gente pode se preparar melhor para algo que é inevitável a todas nós e pode comprometer tanto a nossa qualidade de vida de forma tão variável. A gente precisa se empoderar. E para isso, nós precisamos buscar informações seguras, com evidência científica. A gente precisa, então, ter o autoconhecimento sobre o assunto. E para isso, ter uma rede de apoio, tanto médica como social. A gente precisa compartilhar, né, as nossas experiências e também contar com a ajuda e acolhimento médico, que a gente sabe que não é uma realidade comum, né? Muitos profissionais não são tão preparados para acolher essas pessoas durante essa transição. E um fator protetor muito importante e fundamental nesse empoderamento para a gente se preparar melhor é adotar hábitos saudáveis. Então, a gente começar a se alimentar muito bem desde já, ter o exercício como algo habitual e rotineiro na nossa vida também, e manejo do estresse e cuidar da nossa saúde emocional também são pontos muito importantes para a gente se empoderar e melhorar, tornar essa transição mais leve para nós. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: para viver mais, é preciso envelhecer. E envelhecer bem, né? Por isso eu coloquei essa frase: envelhecer bem é, acima de tudo, um ato de consciência, de se preparar, de acolher as mudanças com informação, autocuidado, e uma atitude mais positiva. A gente precisa tornar o assunto da menopausa algo que não seja terrível na vida de uma mulher, de uma pessoa que vai passar por essa transição, que é o que acontece na maior realidade das vezes. Então, como a gente já tinha falado, como eu já falei para vocês, as flutuações hormonais que acontecem, elas podem provocar alterações emocionais que vão impactar diretamente a vida da pessoa que está passando por isso, tanto no ambiente familiar, de trabalho, pessoal, né, com autoestima. E adotar estratégias como mindfulness e a psicoterapia são eficazes para promover o bem-estar emocional. O mindfulness é a adoção de práticas de atenção plena e meditação que auxiliam na regulação do estresse, melhoram a qualidade de sono e também aumenta a consciência corporal e emocional, melhorando o autoconhecimento e contribuindo para que a gente tenha uma resposta mais equilibrada frente aos desafios cotidianos que vamos ter. E a terapia cognitiva comportamental é uma abordagem muito recomendada na minha prática, ajuda a identificar e modificar padrões de pensamentos negativos que muitas vezes a gente vai ter. E principalmente o peso negativo de estar envelhecendo, passar por essas transições que não são fáceis e a gente precisa de acolhimento, né? E desenvolver estratégias para enfrentar de forma saudável esse processo natural. Combinando essas práticas, aliada ao suporte médico e social, é uma forma integrativa eficaz para manejar
essas mudanças emocionais, dessa transição tão importante para nós. O suporte é importantíssimo, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de acolhimento, é fundamental para a nossa saúde mental, no bem-estar global de quem está passando por isso, é um fator protetor frente às mudanças tanto físicas, emocionais e mudanças sociais também. Participação de grupos de apoio, eu fico muito feliz de ver que cada vez a gente está falando mais e abrindo as nossas experiências. E grupos de apoio existem, eles são presenciais ou podem ser virtuais também, oferecendo um espaço seguro para troca, né, de experiências, acolhimento, e também na construção de estratégias compartilhadas para pensar, né, e promover essa sensação de pertencimento e a redução desse isolamento social que antes era tão mais prevalente, né, mas a gente ainda precisa melhorar bastante, estarmos atentas a isso. As redes de amizade e vínculos afetivos também contribuem para esse fortalecimento da autoestima, da resiliência e da qualidade de vida, funcionando como importante rede de proteção emocional. Perfeito, muito bacana, Maria Tereza. Agora eu vou assumir a segunda parte aqui da apresentação, só para me reapresentar. Meu nome é Thaís, sou ginecologista e mastologista da OIA. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Então, eu vou seguir a apresentação agora falando mais de acompanhamento de exames, de possíveis opções de tratamento, para amenizar, eventualmente, os sintomas, né, dessa fase da perimenopausa e menopausa, que a Maria Tereza já mencionou, que podem tanto afetar a qualidade de vida. Então, a gente sabe que nessa fase, né, a gente pode começar a apresentar, né, vai apresentar um risco aumentado para osteoporose, para doenças cardiovasculares, disfunções tiroidiana, eventualmente alterações sexuais, que eu vou entrar um pouco mais detalhado a seguir. E a prevenção aqui, acho que essa é uma das importantes questões aí que a gente está discutindo hoje, né? A prevenção, é como a gente se prepara, né? Eu acho que esse é o ponto aí muito importante da nossa conversa hoje, que justamente é o melhor caminho, né? E aqui acho que a gente tem dois tipos de prevenção que eu acho que é importante a gente entender. A prevenção primária, que são aqueles hábitos que vão sim ajudar, né, a realmente prevenir alterações cardiovasculares, de osteoporose, né, diminuir esses riscos, como a Maria Tereza falou, uma alimentação balanceada, atividade física, controle do peso, né, controle de álcool, tabagismo. Então, essa é uma prevenção primária que realmente, né, vai ajudar a evitar essas questões. E aí a gente tem prevenção secundária, né, que são os exames de rastreio, né, preventivos. E aí esses que a gente vai, então, manter esse acompanhamento com o ginecologista, fazendo o Papa Nicolau, a mamografia a partir dos 40 anos, a partir dos 50 anos, a colonoscopia, a gente também, a partir da menopausa, vai olhar para essa questão da saúde óssea, com a densitometria óssea também. Então, né, a prevenção está aí, tanto na questão dos hábitos, quanto nos exames e o acompanhamento com o ginecologista, né? E então, falando sobre essa questão, né, de um maior risco para osteopenia e osteoporose, a gente tem também, né, essa questão de enfraquecimento ósseo, né, nessa fase aí de pós-menopausa, pela redução do estrogênio, e isso acelera, né, afeta o metabolismo ósseo. Lógico que podem ter fatores que podem influenciar, como um histórico familiar, o sedentarismo, né, a gente avaliar a alimentação, se tem uma baixa ingestão de cálcio, tabagismo, se na família teve histórico de fratura, então tudo isso também vai influenciar. E, de novo, falando da prevenção primária, então, como é que está a alimentação, como é que está a ingestão de cálcio, suplementação de vitamina D, algo que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado, exercícios de impacto, principalmente, então, uma musculação, uma caminhada, e, como eu falei, a avaliação com a densitometria é um exame importante para a gente fazer esse acompanhamento. Pode passar, por favor, Maria Tereza. Obrigada. E da questão de saúde cardiovascular. Então, sempre quando essa paciente está na perimenopausa, e principalmente pós-menopausa, uma avaliação em conjunto com o cardiologista sempre é válido também para fazer, né, exames preventivos, avaliação preventiva, medir a pressão arterial passa a ser algo quase que obrigatório na nossa consulta, no nosso exame físico. A gente tem que fazer esse controle, né, essa avaliação, porque sim, pós-menopausa tem mais risco de hipertensão, tem mais risco eventualmente de diabetes,
diabetes, doenças cardiovasculares, aumenta risco cardiovascular. Então, a gente tem que olhar com isso também com mais cuidado. Né? E, de novo, por conta da queda do estrogênio, esse risco aumenta. Então, além da questão da pressão, a gente vai avaliar exames de sangue, como o colesterol, triglicérides, e, de novo, as medidas de prevenção. Eu acho que a gente vai bater bastante nessa tecla, né, desses hábitos, da gente olhar com mais atenção para eles e de construir esses hábitos, né, nessa medida justamente de preparação e de prevenção, né? Eu acho que isso é um dos principais pontos que a gente vai conversar aqui hoje, né? E nas principais mensagens que a gente quer passar. Da questão da tireoide, então, disfunções da função tireoidiana também passam a ser mais comuns nessa fase, tá? Então, o hipotireoidismo vai ser mais frequente nessa fase de pós-menopausa. E muitas vezes os sintomas podem ser confundidos. Então, um cansaço, questão do peso, alterações de humor, algumas vezes podem ficar ali um pouco duvidosos. Por isso que tem que também fazer parte da nossa avaliação, do nosso acompanhamento. E de novo, né, avaliar sempre os sintomas, né, como um todo, né? A gente não vai olhar só para um exame, a gente vai avaliar, né, os sintomas e o impacto aí na qualidade de vida. Pode passar. E então, sobre opções. Então, né, a Oiana chega, né, na consulta, tem diversos sintomas, estão impactando, né, a sua qualidade de vida, né, porque muitas vezes a qualidade de vida não é só a ausência de uma doença, né, mas sim, eventualmente isso, como que você está se sentindo, como que esses sintomas afetam o seu dia a dia, né, a gente sabe que os calores podem, né, levar à alteração do sono também, a gente tem mais, né, a Maria Tereza falou, tem mais chance, algumas vezes, de ansiedade, de depressão, de um cansaço, é uma sensação de, tipo, algo está diferente, né, você se percebe diferente. Então, a terapia hormonal, ela entra como uma aliada nisso, né, e uma das principais indicações são realmente os fogachos, os calorões, as ondas de calor, que vão afetar entre 60% a 80% das mulheres, né, que estão passando por essa fase de perimenopausa. Então, é um sintoma comum, tá? E então, realmente avaliar a opção da reposição hormonal pode ajudar bastante. E uma coisa que também é um conceito interessante é a gente considerar a janela de oportunidade, que é quando que a gente vai começar a reposição hormonal, né? E, de novo, envolve muito uma avaliação clínica, algumas vezes a gente usa a avaliação hormonal laboratorial também, mas é muito da parte clínica. Então, como que esses sintomas estão afetando o seu dia a dia, qual que é a frequência, né? E aí, assim, a gente vai avaliar risco, benefício, né? Avaliar a paciente como um todo, né? Questões de saúde, comorbidades, medicações, e aí a gente vai, eventualmente, definir, né? Uma linha de tratamento, né? E a questão da janela de oportunidade é justamente nessa fase de perimenopausa, tá? Então, que pode se iniciar até 10 anos, né? Antes, realmente, da menopausa em si. Então, a gente tem esse período dessa transição, que é quando os benefícios da reposição hormonal vão ser superiores aos riscos. É justamente nessa fase de transição, onde a gente tem uma mulher que eventualmente não tem tantos riscos cardiovasculares ou outras questões que vão contraindicar o uso, tá? Após os 60 anos de idade, né? Então, a gente não tem uma regra de exatamente por quanto tempo você vai usar a reposição hormonal, mas geralmente a gente vai pensar com mais cuidado, manter após os 60 anos, que aí sim, os riscos podem superar os benefícios, tá? Pode passar, Maria, por favor. Então, opções, né? Como é que a gente vai pensar na reposição hormonal? Então, como a Maria Tereza falou, a fase, né, dessa perimenopausa e menopausa é justamente pela queda hormonal, né, da baixa de produção de estrogênio, progesterona e também testosterona pelos ovários. Então, a reposição hormonal nada mais é do que a gente fornecer, né, uma dose hormonal para amenizar essa oscilação, tá? Né, amenizar essa queda. Tá? E aí, os principais tipos de hormônio, o que realmente vai ajudar, o principal hormônio da reposição hormonal é o estrogênio, tá? Que a gente usa na forma do estradiol, e a gente entra também com aliados como a progesterona,
tá? Que vai tanto ajudar ali na proteção do endométrio, que é a camada interna do útero, mas geralmente o hormônio que vai ajudar com sintomas dos calores, alteração do sono, alteração do humor, geralmente realmente é o estrogênio. Ele é o principal hormônio no nosso tratamento, e eventualmente em pacientes que têm uma queda importante da questão da libido, que a gente fala de transtorno de desejo sexual hipoativo, a gente pode sim associar a testosterona, mas geralmente a gente sempre vai começar com estrogênio e a progesterona nas mulheres, né, que têm útero também. Então, é assim que a gente vai avaliando. Geralmente, a gente sempre tenta, né, começar com a menor dose possível para um bom controle de sintomas. A gente, de novo, não tem regra aqui, é muito pelo acompanhamento, pela avaliação clínica, a gente vai avaliando sintomas, e a nossa ideia é sempre entrar com a menor dose possível para um bom controle dos sintomas, sempre pesando prós e contras, risco-benefício, tá? E aí, como eu falei, os benefícios da reposição hormonal vão ser justamente para melhorar esses sintomas da transição que tanto impactam a qualidade de vida de cada mulher. E também promove, previne também a perda da massa óssea, ele tem um fator cardioprotetor, sim, justamente como eu falei, quando iniciada precocemente, naquela janela de oportunidade, nesse início dessa transição, onde os benefícios realmente superam os riscos, tá? E aí, mas também, como eu falei, a gente tem que avaliar o risco individual de cada paciente, risco cardiovascular, eu vou falar no próximo slide de possíveis contraindicações, então tudo de novo tem que ser levado em consideração. A gente tem vias de administração, ela pode ser por via oral, e também temos estudos mais recentes que mostram que a via transdérmica, que é quando a gente aplica pela pele, seja em adesivo, gel ou spray, eu também vou mostrar aqui algumas opções, a gente teria um menor risco tromboembólico. Então, algumas pacientes que eventualmente teriam um risco maior, uma paciente que pode ter uma hipertensão bem controlada, tá? A gente pode eventualmente, de novo, tudo é avaliar a paciente, né, de uma maneira individual, pesando prós e contras, discutindo isso na consulta e tomando, né, fazer essa decisão compartilhada, tá? Como eu falei, a duração da terapia não tem uma regra definida, a gente tem que muito ir avaliando e tateando como vai sendo o controle dos sintomas, e acho que a grande questão é reavaliação periódica, ou seja, a gente precisa de um controle, a gente precisa de um acompanhamento conjunto, né, a gente vai construir essa relação, esse tratamento junto, tá? E de novo, acho que também uma das mensagens é que a reposição hormonal é feita de maneira individualizada, né, a questão de via de administração, dose, tipo de hormônio, de novo, tudo vai depender dos sintomas e de cada paciente, tá? Pode passar. Como eu falei, então a gente tem maneiras de a gente, né, fazer a reposição hormonal. Então, ela pode ser feita por via oral, ela pode ser feita por via transdérmica, na forma de adesivo, de gel, de spray, que entrou mais recentemente no mercado, tá? E a gente também tem tratamentos tópicos via vaginais, que vão funcionar muito bem para os sintomas urogenitais, que a Maria Tereza mencionou. Então, eventualmente, questão de secura vaginal, desconforto na relação, sintomas urinários, tá? Então, a via vaginal vai ajudar muito nessas questões, eu vou falar também um pouco mais detalhado para frente. Pode passar. Então, agora sobre contraindicações, né, as questões que a gente tem que pesar os prós e contras, que eu falei que tudo é uma decisão individualizada, levando em consideração as questões, né, de saúde de cada paciente. Então, principalmente, pacientes que tiveram histórico pessoal de câncer de mama, a gente realmente não tem como fazer, um histórico de trombose venosa ou de infarto prévio, AVC, uma hipertensão que não está tratada, não controlada. Então, de novo, tudo tem que ser muito bem avaliado, tá? As recomendações de duração, como eu falei, variam, mas, de novo, como eu já falei, a gente geralmente vai não começar, com certeza, geralmente depois dos 60 anos, de novo, isso é muito relativo, mas geralmente a gente vai tomar mais cuidado depois dos 60 anos e prestar atenção bem naquela janela de oportunidade, que são aqueles 10 anos pós-início da menopausa, e, de novo, a melhor fase é na transição, tá? É quando esses sintomas estão começando a impactar, é ali que a gente já tem que atuar, já começar a entender melhor, tá? É uma decisão compartilhada, né? Por isso que eu falei dessa questão de acompanharmos em conjunto, né? A gente vai realmente manter esse tratamento em conjunto. Pode passar, Maria Tereza. E aí, eu falei de contraindicações, né? Então,
né? Quem não pode usar reposição hormonal? A gente, né, fica sem opção? Não, a gente tem opções, tá? Então, para pacientes que eventualmente não podem ou não querem também usar hormônio, a gente tem outras opções não hormonais, tá? E uma das que a gente usa bastante e que tem estudo mostrando benefício é a questão do tratamento com fitoterápicos, tá? E eles sim entram como uma opção complementar e ajudam, sim, principalmente em questões como os fogachos, algumas vezes alteração de sono, alteração de humor. Um dos que a gente mais conhece é a isoflavona, derivada da soja, que tem aí um efeito semelhante ao estrogênio, né? Então, que pode, sim, como eu falei, ajudar com a questão dos fogachos e do bem-estar geral. A gente também tem a sincifuga racemosa, óleo de prímula. Então, de novo, a gente tem algumas opções para a gente oferecer para essas pacientes que não podem ou não querem usar tratamento hormonal. Ativação. Outro também opção não hormonal é o laser vaginal, tá? O laser vaginal é uma opção que também tem aparecido mais, a gente tem tido cada vez mais trabalho mostrando evidência de melhora, principalmente em sintomas urogenitais. Então, é aquela paciente que pode ter a secura vaginal, né, atrofia vaginal, dor na relação sexual, urgência, né, sintomas urinários de urgência, uma incontinência urinária leve, e o laser vaginal, que é uma onda de energia, de calor, que vai ajudar a estimular o colágeno daquela região da mucosa vaginal, tá? E isso melhora lubrificação, elasticidade, pode melhorar até pH vaginal, eventualmente essas pacientes podem ser mais suscetíveis a infecções vaginais recorrentes, então é uma opção que também tem tido mais espaço e tem tido bons resultados, né, em melhorar esses sintomas dessa síndrome urogenitária da menopausa, tá bom? Pode passar. E aí, né, a gente falou dessas questões de sintomas urogenitais e também entra a questão da sexualidade, né, da saúde íntima, que isso também muda, né, a queda dos níveis de estrogênio pode levar a um afinamento, né, da mucosa vaginal, redução de lubrificação, do desconforto na relação sexual, e tudo isso tem que ser, né, a ideia é que as pacientes se sintam à vontade para trazer isso na consulta, que algumas vezes pode, né, trazer uma vergonha, né, porque está diferente, né, a gente tem aquele estigma disso, de algo negativo no envelhecimento, e a paciente fica, né, incomodada e receosa, algumas vezes, de discutir isso, e acho que a questão de se informar e saber que isso é algo natural que pode acontecer, acho que a gente, né, se sente menos incomodado, talvez trazer isso e a gente poder abordar e entender maneiras da gente melhorar, né, e de fato isso pode afetar a questão emocional e de relacionamento, né, pode passar. Então, é importante, né, a gente avaliar, né, o cuidado com a região íntima, preferir opções, né, sabonetes com pH neutro, hipoalergênicos, a gente tem opções de hidratantes vaginais, né, então, que tem o ácido hialurônico na sua composição, que vão ajudar a melhorar essa lubrificação, que algumas pacientes se adaptam muito bem, né, usar o lubrificante durante a relação sexual, algumas vezes também, né, entender essa necessidade, de novo, tá, com os exames ginecológicos em dia. Pode passar. E aí também acho que eu já mencionei, mas então como é que a gente vai lidar com esse ressecamento, né? Melhorar esses sintomas. Então, os hidratantes lubrificantes vaginais, o laser vaginal, como eu já mencionei, o estrogênio, né, tópico, principalmente o estriol via vaginal, então eu também mencionei que é uma opção que ajuda bastante em sintomas urogenitais. Geralmente, né, a nossa primeira opção quando o paciente tem sintomas urogenitais, desconforto, a gente realmente né, ver uma melhora com o uso de um estrogênio tópico, e também levar em consideração eventualmente fisioterapia pélvica, a questão do mindfulness que a Maria Tereza falou, ou seja, da gente entender que vai ser diferente, né, de como que a gente pode melhorar, e eventualmente até um aconselhamento sexual, tá? Pode passar, mas acho que eu vou só te interromper rapidinho, porque é tão importante isso que você falou, da paciente, a Oiana, ela não ter receio de trazer esse assunto para a mesa na hora de conversar com o médico apoiador, né, o médico que está acompanhando, porque é diferente de alguns sintomas dessa transição, o impacto que a gente tem na região íntima em relação a ressecamento, afinamento de pele,
como, por exemplo, os calores, eles têm uma tendência de melhora com o tempo, com o avanço da idade. Mas esses sintomas íntimos, eles têm um percentual menor de melhora. Então, eles são progressivos. Então, quanto antes a gente identifica, conversa sobre isso, procura estratégias, melhor para a gente manter a saúde íntima direcionada. Exatamente, manter a mucosa vaginal ali com um trofismo adequado, exatamente. Com certeza, né? E acho que essa questão que você falou, Maria Tereza, da gente entender que essa sexualidade está em transição, que ela está diferente, e abraçar isso, né? Então, o desejo sexual pode mudar, mas ele não desaparece, né? Ele só muda, né? E pode muitas vezes mudar para melhor. Por quê? Porque alguns vezes é uma mulher que está menos preocupada com contracepção, é uma mulher que se conhece melhor, que conhece o seu corpo melhor, né? Algumas vezes tem menos vergonha, a qualidade, né, eventualmente da relação, né, é mais importante do que a frequência. O parceiro, algumas vezes você está num relacionamento já mais longo, então você está mais à vontade, você eventualmente tem uma comunicação melhor com o seu parceiro. Então, eu acho que é isso, é entender que é uma fase diferente, mas que nem por isso tem que ser pior, né? E foi o que você falou, de se sentir à vontade para trazer isso na consulta e de procurar opções para eventualmente tirar um desconforto, né? Para justamente a paciente ficar bem. Pode passar. Então, acho que a gente vai trazer algumas questões aqui de meio dúvidas frequentes, mitos, verdades, para a gente finalizar a nossa conversa e depois aí a gente abrir para as perguntas. Eu acho que uma das questões, muitas vezes, que as pacientes trazem é a questão de ganho de peso, né, na menopausa. Porque o metabolismo muda, porque o corpo muda. E, de novo, é uma verdade parcial, de fato, né? A gente tem uma queda de massa magra, pode ter um aumento da gordura abdominal por essa mudança hormonal, e a gente tem estudos que mostram que teve um pequeno ganho de peso, mas, a princípio, o estudo americano mostrou um ganho de peso absoluto em torno de 1,6 kg, né, em torno aí de 1,5 kg, ou seja, a princípio, o mais importante, de novo, é aquilo, como é que está a alimentação, como é que está a atividade física, o sono, então a gente sabe, né, os fogachos estão atrapalhando o sono, está tendo questões de insônia, será que então, se a gente também associar a reposição com essas outras medidas, a gente vai ter um controle melhor do peso, da composição, né, acho que a grande questão não é nem o peso, é a composição corporal, né, a gente evitar um ganho de gordura ali abdominal, visceral, que pode sim impactar questões de saúde, né, e eventualmente, né, fazer um acompanhamento nutricional mais especializado, mais focado, então, a princípio, pode mudar, mas é algo que a gente consegue avaliar e controlar com medidas de saúde e acompanhamento. Toda mulher vai sentir o calorão, o fogacho? Como eu falei, não todas, mas uma grande maioria, tá? Cerca de 60% a 80% é um dos sintomas mais comuns. Geralmente é aquela onda de calor que é de baixo para cima, que pode trazer um suor aqui na região da nuca. Ela pode ser mais frequente à noite, por isso que muitas vezes pode afetar o sono. Aí a paciente dorme pior, aí também fica mais, né, mais irritada, com menos paciência. Então, tudo isso também pode estar interligado e essa é a questão que pode afetar a qualidade de vida, pode trazer uma ansiedade, algumas vezes ela está em ambiente de trabalho e começa a ter os calores, isso pode, né, trazer um desconforto, então tudo isso a gente tem que, né, levar em consideração quando a gente está avaliando sintomas e pensando em tratamento, acompanhamento. A intensidade varia muito, podem persistir em torno aí de 4 até 7 anos nessa fase de perimenopausa, de novo, isso é muito individual, tá? Mas eles vão passar, vai diminuir com o tempo, tá? Como eu falei, tem uma minoria que passa sem sintomas vasomotores, e tem algumas questões que eventualmente podem piorar, uma paciente que fuma, que tem obesidade, que está com estresse maior, algumas vezes histórico familiar de ter tido esses sintomas em familiares, mulheres próximas, então também tudo isso a gente vai levar em consideração, tá certo? E acho que aqui para a gente fechar, tenho 40 anos, posso começar a me preparar? Eu acho que meio que resumir
isso que a gente veio falar hoje, né? Justamente como que a gente vai se preparar, né? Eu acho que o marco dos 40 anos, acho que a mulher começa a olhar talvez mais para isso, né? Começa a talvez perceber mudanças no corpo, começa a se preocupar. E a grande questão aqui, que acho que a mensagem que a gente quer passar é entender os sintomas, então entender eventualmente sinais e sintomas que podem acontecer de uma maneira mais precoce, como a Maria Tereza falou, talvez antes dos 45, ou mesmo ao redor dos 45 aos 50, entender que sintomas podem começar a aparecer, que podem ser dessa fase de transição. E como é que a gente vai se envolver nessa preparação? Então, como é que a gente vai definir estilo de vida, né? Atividade física, a gente vai, né? A gente geralmente recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, alimentação equilibrada, como é que está essa avaliação de exames, né, com ginecologista, e acho que a grande questão aqui é isso, ter informação, e o empoderamento é se sentir em controle, né, dessa informação, desse autoconhecimento, e estar em conjunto, né, com o ginecologista. Acho que a nossa mensagem aqui é isso, é estar em conjunto nesse processo, né. E é de fato isso, a menopausa é uma oportunidade, né, de deixar aí o que já não te serve mais para colher novas possibilidades, né, um novo momento, né, da vida da mulher e, como a Maria Tereza falou, todas nós passaremos por essa fase, né, então acho que é isso, quanto mais conhecimento e empoderamento e que a gente tiver, acho que a gente vai estar mais preparada para esse momento. E por onde começar aqui para a gente na questão de acompanhamento, né, de dúvidas, a gente está disposta aqui nas clínicas da OIA, temos 2 unidades, no Jardins e no Itaim, com uma equipe de ginecologistas. A consulta pode ser presencial ou online, tá bom? E a gente vai sim conversar sobre os sintomas, avaliação de saúde como um todo, os exames, e a gente tem um cupom aqui para as participantes do webinar de hoje, que é o Menomaio, para um desconto aí na nossa consulta. E você consegue escanear esse QR Code para entrar em contato com a equipe para agendar a consulta com a nossa equipe. Tá, eu vou voltar aqui para caso alguém queira. Legal. Maria Tereza, você quer falar alguma coisa para finalizar, antes da gente entrar nas dúvidas? Isso, eu estou muito feliz por essa oportunidade da gente estar estreando juntas, né? Esse tema tão importante Sim. e que a gente tem que cuidar melhor, com mais carinho, mais leveza, para tornar essa transição mais fácil. Exatamente, né? Uma coisa que eu estava até comentando com uma paciente hoje no consultório, que ela estava falando, a minha mãe não fez reposição hormonal, tudo, mas é que as mulheres de 50 anos, antigamente, algumas vezes não estavam tão ativas. Ela fala, a minha mãe com 50 anos, algumas vezes já estava aposentada, né? Tinha outra vida, outras expectativas, né? Ela tinha 47, ou ela 47, estava trabalhando no pico, né, de carreira, filhos, que algumas vezes, né, ainda são adolescentes, ou seja, uma pessoa super ativa, né, e aí quando esses sintomas começam, impacta bastante, né, então eu acho que é isso, a gente está prestando mais atenção, porque acho que as mulheres dessa fase também estão, né, eu acho que estão exigindo mais atenção e mais cuidado, né, para essa conversa. A gente merece mesmo, né? A gente tem direito a isso, direito à informação, a gente precisa ter acesso a ferramentas, né? A poder ter uma decisão compartilhada com o nosso médico, a nossa médica, sobre a nossa saúde, sobre o que as nossas possibilidades para melhorar e aliviar esses sintomas que comprometem extremamente a qualidade de vida de muitas. Né? Então, isso faz parte de se empoderar dessa transição e poder levar isso da melhor maneira possível. Exatamente. A gente vai abrir agora um espacinho para as dúvidas. A Ana vai nos ajudar aqui com as dúvidas. Oi, pessoal, boa noite. Queria reforçar que é um prazer estar aqui com vocês hoje, é o nosso primeiro webinar sobre menopausa. A gente está muito feliz em iniciar essa conversa com vocês, que é uma iniciativa que partiu muito de demandas das oianas, de pessoas da nossa rede,
né? Tá sendo um tema super quente, assim, tá todo mundo tendo uma urgência muito grande de falar sobre o assunto, de se informar, de entender o que está acontecendo e como fazer para poder viver melhor nessa fase da vida que todo mundo vai passar, né? Então, obrigada às doutoras pela apresentação. E agora a gente vai abrir para perguntas, pessoal. No chat tem um link que estava rodando desde o começo da apresentação, que eu deixei para quem desejar fazer as perguntas anônimas. E agora eu vou abrir também, caso alguém queira fazer as perguntas no microfone ou com a câmera ligada, é só levantar a mão, que eu vou aos poucos liberando vocês. Mas, enquanto isso, a gente já tem dúvidas no Slido, e eu vou deixar aqui aberto também, agora a gente tem uma ferramenta de perguntas e respostas, que está aqui imagino que esteja aparecendo na barrinha lateral para vocês. É só inserir a pergunta, vocês podem fazer isso de maneira anônima ou revelando a identidade, fica a critério de vocês, tá bom? E à medida que elas forem aparecendo, eu vou fazendo. Mas vamos começar. Primeira pergunta. Como posso saber se estou entrando na menopausa ou se os meus sintomas vêm de outro problema? Existem exames para identificar essa fase? Com certeza. Como eu falei no comecinho da apresentação, um dos principais pontos que a gente tem que pensar é a idade. Então, assim, o que eu costumo fazer nas minhas consultas é, quando a paciente está com 30 anos ou mais, eu já começo a falar sobre o assunto, né? Então, a regularidade dos ciclos é importante quando a gente identifica que os ciclos menstruais, eles estão alterados, estão diferentes do que é o habitual, é importante a gente já ter um encontro com o nosso médico, tentar entender se tem alguma alteração que não obrigatoriamente é direcionada ao ovário, mas se tem alguma outra causa específica. Mas sim, as alterações menstruais, elas podem ser um indicador precoce, né, que pode ter alguma oscilação hormonal começando. E testes hormonais também, a gente tem que pesquisar tireoide, o FSH, que é um marcador que a gente tem no sangue, que a gente consegue dosar, o antimileriano também, ele pode predizer uma reserva ovariana para a gente, então, a gente, além da clínica, né, mas a gente tem que pensar fora da caixa, né, como um todo o contexto da nossa Oiana e refletir no que ela está percebendo de sintoma e fazer uma investigação completa e adequada para entender a causa e se sim, se você está assim, se trata já do seu período de transição. Perfeito. Vamos para a próxima. Acho que vocês já falaram sobre isso, mas ela perguntou de um item específico que a gente que não foi abordado, então vamos lá. Aqueles suplementos fitoterápicos para menopausa fazem alguma diferença real nos sintomas? Me indicaram óleo de prímula e chá de folha de amora. Sim, de novo, a gente não tem grandes estudos, mas os estudos que tem mostram sim benefício, tá? Algumas vezes, o que talvez não vai melhorar 100%, mas tem sim uma melhora importante e, de novo, associado com outras medidas, como que a gente falou, uma atividade física, um ajuste na dieta, controle de estresse, né, ajuste de sono, associado com esses fitoterápicos, tem pacientes que têm uma boa resposta, sim, e uma melhora dos sintomas, tá? Então, se é uma paciente que não pode ou não quer usar o hormônio, a gente tem sim essa opção, e com boas respostas, mas, de novo, acho que aliado a todo esse contexto também. É muito bom saber disso. Próxima pergunta. A memória estabiliza, volta ao normal, ou a questão do esquecimento é permanente? Isso é variável, né? Porque a repercussão, né, a consequência desses sintomas em algumas pessoas, ele pode ser tão intenso a ponto de permanecer, né, e comprometer qualidade de vida, pode estar relacionado também a quadros de demência, né, com o avançar e a falta dessa prevenção, né, do nosso preparo, dos hábitos de vida mais saudáveis, desse acolhimento e
do direcionamento desse tratamento na janela de oportunidade também, essa consequência, né, da parte mental, ela pode sim se prolongar, né, e se perpetuar. Eu acho que esse brain fog, que muitas as pessoas, né, chamam dessa fase da menopausa, geralmente a reposição hormonal ajuda, tá? Algumas vezes alguns suplementos específicos também, que a gente pode fazer, de vitaminas, também podem ajudar. E se, mesmo em uso de reposição hormonal, eventualmente persistir, for algo que estiver impactando, algumas vezes a gente precisa pensar numa avaliação adicional, né? Mas por isso que o controle, o acompanhamento é tão importante, né? Esse acompanhamento em conjunto para justamente avaliar o quanto esse sintoma está um pouco fora, né, do normal. Mas geralmente tratamentos ajudam e melhoram. Gente, próxima pergunta. Posso fazer reposição hormonal com DIU? Não me adaptei ao hormônio tópico. É assim, a gente sabe que a reposição, né, o que está faltando no corpo, principalmente, é o estrogênio, né? Os DIUs hormonais, eles não têm estrogênio, eles têm progesterona. Então, assim, quando a gente insere o DIU com a finalidade, qual que é a finalidade disso, né? Na verdade, é associar, né, explicando de uma forma melhor. Quando a gente tem esses sintomas, a gente precisa do estrogênio. Quem tem útero, por via de regra, a gente precisa associar o remédio, a medicação, à base de progesterona junto. Por quê? O estrogênio, ele tem uma capacidade de deixar o nosso endométrio, que é a camada interna do útero, mais grossa, tá? E aí, para proteger esse engrossamento, esse efeito que o estrogênio faz, a gente tem que associar a progesterona para ela controlar e não deixar essa camada crescer, tá? Porque o crescimento, né, qual que é o problema dessa camada crescer? É porque existe a chance de ter um problema desse crescimento, que é o câncer de endométrio. Então, a gente quer impedir esse risco. Então, por isso, quem tem útero ou histórico de endometriose, a gente precisa associar uma progesterona. E nesse caso, acredito que talvez isso possa estar acontecendo com você, se você está nesse momento de transição, é muito individualizado, né, mas a escolha de inserir um DIU hormonal, ele tem essa função de proteger o seu endométrio, enquanto você está usando a reposição de estrogênio por outra via, né, que pode ser via oral, pode ser via transdérmica, que é com gel, ou com spray, ou com adesivo, tá? Então, acredito que seja esse o seu caso de quem perguntou, e obrigada por estar aqui dividindo sua experiência. Exato, e lembrar que o DIU sozinho geralmente não vai resolver, né, os sintomas. Então, como a Maria Tereza falou, é uma associação. E levar em consideração que, eventualmente, nessa fase, a gente pode ter uma atrofia de colo uterino, algumas vezes essa inserção pode ser um pouco mais difícil. Então, isso também tem que ser levado em consideração na hora de escolher e conversar com o seu médico sobre as opções. Gente, só para ter certeza que ficou claro, ela falou que ela não se adaptou ao uso tópico do estrogênio. Como alternativa, então, teria como um comprimido? É possível? Aí seria via oral. Tá bom. O DIU não substitui, né? O DIU é uma progesterona e o Ele é um complemento. Eles ele são faz associados. parte, né? Cada um teve a sua função aí. Mas o DIU não substitui o estrogênio. Isso. Show. Tenho 51 anos, endometriose e tomo anticoncepcional. Como vou saber se estou entrando na menopausa? Isso é uma dúvida muito comum, né? Porque a contracepção faz parte nessa fase de transição, né? Então, até a paciente entrar na menopausa, a Maria Tereza falou, a fertilidade cai, mas, de novo, é improvável que uma mulher engravide, mas não é impossível. Então, contracepção é algo que ainda tem que ser conversado na consulta. Então, muitas mulheres estão mesmo usando contraceptivos nessa fase. Se você está usando contraceptivo, mesmo que seja com pausa para menstruar ou contínuo, aí depende, tá? Algumas vezes a menstruação pode até parar mesmo fazendo pausa, e aí isso pode ser um indício, tá? O contraceptivo
mesmo tendo hormônio, ele pode amenizar sintomas, mas você pode talvez começar a sentir também sintomas sugestivos, e a gente tem também dosagens hormonais, tá? Então, se é um contraceptivo contínuo para você não menstruar, a gente algumas vezes tem que avaliar, dá para fazer em vigência do uso, mas algumas vezes a gente vai pensar numa pausa do contraceptivo, principalmente na mulher acima de 50 anos, para fazer dosagem hormonal e avaliar. Geralmente aí a gente vai precisar de 2 dosagens com intervalo de pelo menos 60 dias do FSH. Se ele tiver acima de 30, geralmente a gente já vai falar numa menopausa. Então aí a gente tem que ver que tipo de anticoncepcional que ela está usando, se é mesmo um DIU ou uma pílula. Aí a gente tem que avaliar se vai ter que fazer uma pausa ou se durante a pausa a gente consegue fazer né, essas dosagens e avaliar sintomas, né? Sintomas, e essa dosagem hormonal vai nos ajudar. E, eventualmente, quando a gente fecha esse diagnóstico menopausa, aí, de fato, ela não precisa mais de método contraceptivo. Você quer acrescentar algo, Maria Tereza, também? Eu acho que mais ou menos. Normalmente, quando a gente tem um método, usa um anticoncepcional que tem estrogênio, idealmente a gente deve orientar, né, primeiro, para, nesse momento aí que a gente faz a pausa para checar, né, se tá na menopausa mesmo ou não, pode acabar engravidando. Então, geralmente com estrogênio associado, a gente para o anticoncepcional, com 50 anos, aí faz o teste do FSH para ver se ele está aumentado. Não está aumentado, a gente mantém a contracepção. Mas quando não tem estrogênio associado, no método anticoncepcional, tipo o DIU, o implante, o comprimido, aquela mini pílula que é mais conhecida, que a gente toma contínuo, que só tem um hormônio, que é a progesterona, a gente não precisa suspender, é só dosar o FSH. Acho que foi a pergunta dela. Uma dúvida minha agora que me ocorreu é quem faz o uso da pílula com estrogênio, os sintomas, ela pode não ter alguns sintomas de menopausa, então ela pode perceber mais tarde que isso aconteceu? Isso, pode, porque acaba funcionando como se fosse uma reposição mesmo. Pode amenizar. Mantém o nível de estrogênio estável, né, e pode funcionar assim. Inclusive, a gente tem opções de anticoncepcionais de pílulas, que eventualmente tem uma composição, tanto de dose e tipo de estrogênio, que eventualmente são até mais indicadas nessa fase de perimenopausa. Então, a paciente, a partir dos 40 anos, 45, que ainda precisa de contracepção, a gente pode geralmente pensar em tipos específicos de pílula. Então, isso também é algo que pode ser discutido, levado em consideração, e sim, pode amenizar esses sintomas. Mas uma vez que a gente pensa em menopausa já, aí eventualmente a gente tira a contracepção e começaria uma reposição, né, quando faz o diagnóstico. Olha, eu acho que a pessoa que mandou essa dúvida, ela mandou um complemento aqui. Ela falou, contraceptivo é de uso contínuo, uso o desogestrel. Que é no caso, aí você pode dosar, né, pedir para sua médica dosar o seu FSH, que não precisa suspender o seu contraceptivo. Aí você precisa de 2 dosagens acima de 30, com intervalo mínimo de 60 dias entre eles, tá? Para eventualmente falar que você está na menopausa e poder suspender o contraceptivo. Ah, legal. Vamos lá. A SOP pode antecipar ou retardar o início da menopausa? Acho que a princípio, não vai afetar, né? E, na verdade, muitas mulheres têm a dúvida de se eu tive a menstruação, né, a idade da menstruação precoce, isso quer dizer que eu vou entrar antes? Também, a princípio, não, né? A menopausa, ela está definida quando você nasce, porque ela está relacionada à sua reserva ovariana, mas a gente não tem como pré-determinar isso, né? Como a Maria Tereza falou, a gente dosa hormônio antimileriano, mas a gente não consegue dizer quando isso vai terminar, né? Então, também a idade que você menstruou não é determinante para se você vai entrar antes ou depois da menopausa, e nem a questão da SOP também. Acho que pode ser um fator, assim, que preocupa também, porque a SOP é a síndrome dos ovários policísticos mais conhecida, é uma alteração metabólica, e uma das formas de se apresentar, um dos sintomas, é a irregularidade menstrual, né, e acho que isso pode vir a ser uma preocupação para quem tem, né, e lembrando daquele 1% da taxa de insuficiência ovariana precoce, que é quando a menopausa ela chega antes dos 40 anos, tem um impacto reprodutivo muito importante, né, para quem tem o desejo de engravidar. Então, por isso,
das nossas ferramentas, nossas armas, né, contra o tempo, a natureza, que é inevitável, é a gente se informar, é a gente ter apoio do nosso médico, da nossa médica, na construção desse acompanhamento, que ele deve ser preventivo e deve ter um olhar atento a essas mudanças que podem ser sutis, mas que podem ser um sinal de que algo pode estar começando, né? E que vai interferir diretamente no nosso planejamento, nos nossos sonhos, né? No nosso contexto. Então, foi esse o nosso principal objetivo aqui, né? De pincelar um pouquinho de um assunto tão extenso e tão variável, tão individual, e que precisa de muito carinho. Exatamente. Com certeza. Gente, estamos encaminhando para a nossa última pergunta. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, o momento de fazer essa pergunta é agora. Se quiser levantar a mãozinha para fazer pergunta com o microfone, vocês podem ficar à vontade. Enquanto isso, vamos lá para a nossa última dúvida. Queda de cabelo está associada à perimenopausa? Existe como reverter ou melhorar? Você quer falar, tá? Pode começar. Não, acho que como um sintoma isolado, não sei, depende, de novo, acho que tudo é um contexto, né? Eu acho que não é o sintoma mais comum, né? Eu acho que nesse caso, muitas vezes a gente vai avaliar como é que tá a alimentação, como é que tá a questão de vitaminas, anemia, tudo isso, né? Algumas vezes a gente vai olhar talvez para outras questões do que só primeiro para a menopausa, se for um sintoma isolado, mas eventualmente no conjunto pode sim acontecer, tá? Tanto que eventualmente a reposição hormonal, as pacientes percebem melhora na questão da pele, unhas, cabelos, isso pode ser sim um efeito secundário da reposição hormonal. De novo, não é a indicação principal de fazer uso de reposição hormonal, né? A principal indicação são geralmente os sintomas de fogachos e sintomas urogenitais, mas talvez como um sintoma isolado, acho que não seria a primeira hipótese diagnóstica, mas geralmente quando a gente vai avaliar alguns, a gente leva em consideração a avaliação hormonal, de novo, acho que depende do contexto. Você está percebendo isso, né? Uma queda de cabelo importante, além de ver essa parte hormonal, né, checar se está tudo bem, vale a pena somar forças com o dermatologista, especialista em saúde capilar, para fazer uma avaliação especializada e preventiva também, para evitar essa fragilidade, né, da capilar que pode acontecer, favorecida pela menopausa, mas não a relação não é tão direta assim, não. Vale a pena conversar com o dermatologista. Certo, gente. Não havendo mais dúvidas, a gente encerra nosso webinar. Queria agradecer de novo a apresentação das médicas, a partilha aqui tão importante, acho que vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Obrigada a todas vocês que estão aqui com a gente até agora, a gente passou um pouquinho do horário, a gente fica muito feliz de estar abrindo mais essa avenida de conversas com o nosso público. E é isso, gente, boa noite. Muito obrigada, muito obrigada. E esperamos ver vocês na OIA. Estaremos ali, né, muito felizes em receber todas. Estão convidadas para conversar com a gente. Né? Agora, de consulta, muito bem-vindas e vale muito a pena cuidar da gente. Exatamente. Obrigada e boa noite. Obrigada, boa Obrigada, noite. gente. Boa noite.